Há exatamente um ano, no dia 10 de agosto de 2019, houve o chamado Dia do Incêndio, em que, propositadamente, um grupo muito grande de pessoas na Amazônia, na região da Amazônia, ateou fogo na Amazônia. Passados 365 dias, nós devemos fazer uma reflexão sobre essa questão, e é exatamente isso que eu gostaria de propor a vocês agora, muito rapidamente. Então, nossa questão é essa combinação entre desmatamento e incêndios na Amazônia. Se nós pegarmos esse gráfico que mostra o desmatamento na Amazônia retrospectivamente, houve grandes picos de desmatamento na época do Sarney, na época, na verdade, do Itamar, e depois em 2004, no primeiro ano do Lula. E como vocês podem perceber, ele começa a cair muito rapidamente a partir de 2004 e por volta de em 2012 ele chega a seu mínimo e começa a partir de então a crescer paulatinamente. Mas a partir exatamente do último ano e meio do Bolsonaro, o desmatamento da Amazônia cresceu muito rapidamente. Entre agosto de 2019 e julho de 2020, ele cresceu 34%. Portanto, um aumento exponencial, e é possível que nós cheguemos agora, nos próximos 12 meses, a ultrapassar largamente esses 10 mil quilômetros quadrados atingidos nos últimos 12 meses. E se nós passamos a questão exatamente dos incêndios, que é um fenômeno combinado com o desmatamento, porque o incêndio é, em geral, feito naquela parte que já começou a ser desmatada, para exatamente limpar o terreno para a criação de pasto em geral. Os incêndios na Amazônia aumentaram 28% em julho, no mês passado, em comparação com o ano passado, segundo os dados do INPE. E até dia 30 de julho, o programa de queimadas do INPE havia registrado 6.091 focos de incêndio no bioma amazônico. Portanto, nós estamos num processo completamente descontrolado de aumento dos incêndios na Amazônia desde 2019 e agora em 2020 ainda pior. A grande questão é que a floresta amazônica não está adaptada para os incêndios, de maneira que o fogo causa, contrariamente ao cerrado, por exemplo, o fogo causa na floresta amazônica a mortalidade de 60% a 90% das árvores, o que leva, portanto, a uma destruição absolutamente sem precedentes na história da floresta, porque o dossel da floresta ele cobre de tal maneira o solo que apenas 4% da radiação solar chega no solo da Amazônia quando a floresta está saudável. De maneira que mesmo que quando caia um raio, por exemplo, e pegue fogo numa floresta, o incêndio não se alastra, ele não se propaga porque era uma floresta extremamente úmida. Mas agora, como ela está muito fragmentada, ela começa agora a ser muito mais vulnerável aos incêndios. Isso leva a que a Amazônia esteja cada vez mais próxima de um ponto de não retorno, né? Um ponto de não retorno é alguma coisa que está sendo discutido por muitos estudiosos. Em 2018 e em 2019, o Carlos Nobre e o Thomas Lovejoy, que são dois grandes especialistas da floresta amazônica, dedicaram a vida deles a essas pesquisas, dizem exatamente isso. A Amazônia pode estar perto de um ponto de inflexão, ou seja, um ponto de não retorno, se o desmatamento exceder 20% a 25% da floresta. Se excedido essa proporção, grande parte da floresta desaparecerá de forma irreversível, né? Ora, 20% da Amazônia, ou seja, algo como 800 mil quilômetros quadrados, já foi desmatado por corte raso, ou seja, por devastação completa. Não se está falando aqui de degradação da floresta, mas de supressão por corte raso da floresta. Isso pode levar a uma conversão de 60% a 70% da floresta em uma savana muito degradada, uma savana praticamente que tenderia para uma espécie de desertificação nos próximos 15 a 30 anos, né? Ou ainda antes. Algumas projeções mostram essa conversão da floresta, ou seja, o desaparecimento da floresta de 60% a 70% da floresta, ainda antes de 15 anos. Como vocês podem perceber nessa linha azul aqui, houve uma diminuição cada vez mais íngreme, cada vez mais rápida, cada vez mais acelerada, das infrações do IBAMA, porque o Bolsonaro destruiu o IBAMA, desmontou toda a estrutura que havia sido montada ao longo dos últimos 20 anos. De maneira que não só as multas diminuíram, como apenas 3% das infrações emitidas pelo IBAMA, das multas,
emitidas entre agosto de 2018 e julho de 2020 são hoje cobradas dos criminosos. Ou seja, a multa se transformou numa espécie de letra morta. Os criminosos sabem que não serão cobrados, não serão punidos, porque eles têm a conivência do governo federal, né? Uma das consequências disso é a devastação do Pantanal, né? Porque ao diminuir a chuva na Amazônia, diminui também a chuva no Pantanal e, portanto, o Pantanal se transforma numa região muito mais vulnerável a grandes queimadas. E, exatamente agora, no Pantanal, os incêndios aumentaram neste último ano, agora nessa última estação de incêndios, 530% em relação ao ano passado, que é o maior número desde 1988. E com grande mortandade de animais. Aqui estou mostrando a vocês uma anta que está tentando fugir dos incêndios do Pantanal. Vai haver uma enorme mortandade de animais, não apenas na Amazônia, mas também no Pantanal. O Brasil tem o poder de salvar a maior floresta do planeta ou de destruí-la. O que está acontecendo é que o Bolsonaro está destruindo o maior patrimônio natural do país. Muito obrigado.